Vamos falar agora do conceito de base, que é fundamental na física. Até o momento, nós falamos de coordenadas retangulares que usamos para designar os vetores em termos de três eixos ortogonais, x, y e z, que se cruzam em um dado ponto que é a origem do nosso sistema. Entretanto, é conveniente nós definirmos essas direções em termos de vetores ortogonais que compartilham a mesma origem. Lembre-se que nós já chegamos a mencionar isso quando definimos os versores I, J, K e representamos vetores quaisquer no espaço tridimensional escritos em componentes ao longo de I, J e K. No caso, agora sabemos que estávamos escrevendo qualquer vetor com uma combinação linear dos três versores I, J e K. Vemos aqui que I, J e K são linearmente independentes. Afinal de contas, por construção, eles são todos ortogonais entre si. Uma base é exatamente um conjunto de vetores linearmente independentes, em termos dos quais qualquer outro vetor do espaço, no caso é um espaço tridimensional, mas eu poderia definir espaços bidimensionais ao longo de J e K, de I e K ou de I e J. Pode ser escrito. Vamos considerar um exemplo. Vou definir um dado vetor V1 como sendo 2, 0, 8, um dado vetor V2 como sendo 3, 1, 0 e um vetor V3 igual a 0, 5, 1. Primeiro passo para saber se esses vetores formam uma base. Nós temos de ver se eles são linearmente independentes. Nós temos que, de fato, o conjunto V1, V2 e V3 é linearmente independente. Vamos fazer uma verificação deste fato, partindo da nossa definição de dependência linear, em que deveremos poder escrever a igualdade A, V1, mais B, V2, mais C, V3 igual a 0, desde que A, B e C sejam não todos nulos. Se essa igualdade só for verificada para A igual a B igual a C igual a 0, então os vetores V1, V2 e V3 serão linearmente independentes. Vamos escrever então essa equação usando a representação de coordenadas. A que multiplica V1, ou seja, 2, 0 e 8, mais B que multiplica V2, 3, 1, 0, mais C, que multiplica V3, que é 0, 5, 1, deve ser igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Se nós considerarmos cada coordenada em separado, ou seja, a equação para a coordenada x, para a coordenada y e para a coordenada z, basta você fazer os produtos e somar, nós teremos que 2a mais 3b é igual a 0, B mais 5C é igual a 0 e 8A mais C igual a 0. Este sistema você pode verificar, basta isolar uma variável em uma das equações e substituir nas outras. Nós temos 3 equações para 3 incógnitas. Você chegará à conclusão de que a solução só é possível para A igual a B igual a C igual a 0. Logo, nós verificamos que esse conjunto é linearmente independente. Próximo passo para saber se este conjunto forma uma base no espaço tridimensional. Nós temos de poder escrever qualquer vetor de coordenadas x, y e z em termos destes vetores da base. Ou seja, eu tenho de poder escrever este vetor como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Então eu vou reproduzir esta equação, só que agora, em lugar de ter o vetor nulo, eu vou colocar aqui o nosso vetor x, y, z. Ou seja, terei A que multiplica 2, 0,
8, mais B, que multiplica 3, 1, 0, mais C, que multiplica 0, 5, 1, como sendo igual a x, y, z, que são as coordenadas do vetor geral que nós queremos escrever em termos de V1, V2 e V3. Se você fizer as multiplicações e somar, nós teremos que isto será igual a coordenada x, 2a mais 3b mais 0c, ou seja, 2a mais 3b. Coordenada y, 0a mais 1b mais 5c, ou seja, b mais 5c. E coordenada z será 8a mais 0b mais c, ou seja, 8a mais c, esse será o x, esse será o y, esse será o z. Nós devemos poder encontrar uma solução única para esse sistema, ou seja, nós queremos encontrar, no caso, A, B e C em termos de x, y, z. Isto é possível. Se você resolver o sistema, você encontrará que A é igual a x menos 3y mais 15z sobre 122. B é igual a 20x mais y menos 5z sobre 61. E C será dado por menos 4x mais 12y mais z sobre 61. De fato, A, B e C são as coordenadas do vetor x, y, z na base V1, V2, V3. Como exemplo para este caso, vamos obter as coordenadas do vetor x, y, z igual a 1, 2 e 3 na base VI, constituída por esses três vetores. Substituindo x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3 nesse sistema para A, B e C, nós obteremos que A é igual a 20 sobre 61, B é igual a 7 sobre 61 e C é igual a 23 sobre 61. Ou seja, 1, 2, 3 corresponde a 20 sobre 61 multiplicando V1, 208, mais 7 sobre 61 multiplicando V2, que no caso é 310, mais 23 sobre 61 multiplicando o nosso V3, que é 051. Estas, então, 20 sobre 61, 7 sobre 61 e 23 sobre 61 são as coordenadas do vetor 1, 2, 3 na base VI. Vamos voltar à base formada pelos versores que designam as direções no sistema de eixos ortogonais retangulares. Aqui eu vou seguir a notação x, y, z para os versores. Às vezes eu uso a notação I, J e K. Essas duas notações são comumente usadas e é bom que vocês se acostumem a ambas. Temos aqui, então, o versor x, definindo a direção x, o versor y, definindo a direção y, e o versor z, definindo a direção z. Eu os coloco partindo de uma mesma origem. As coordenadas desses versores serão 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Esta base, que é a mais simples que nós podemos imaginar, é a chamada base canônica. É a base fundamental. E as coordenadas de qualquer vetor x, y, z nesta base são os próprios x, y e z. Na base canônica, o produto escalar entre dois vetores V1 igual a x1, y1, z1 e V2 igual a x2, y2, z2 será dado
de forma simples pela soma dos produtos das respectivas coordenadas. x1, x2 mais y1, y2 mais z1, z2. E isso continua a ser igual a v1, v2 cosseno do ângulo θ entre estes vetores. Por último, nesta base que eu representei aqui, onde nós temos que, seguindo a regra da mão direita, x vetor y vai ser igual a z. Note que agora não estou mais lidando com produto escalar, estou considerando o produto vetorial. O vetor y, produto vetorial com z, será igual a x. E o vetor z, produto vetorial com x, será igual a y. Você pode imaginar isso como se eu escrevesse x, y e z, e eu vou colocar aqui o z como se eu estivesse retornando no padrão, e do z eu vou para o x. Então, um vetor, produto vetorial com o vetor seguinte, fornece como resultado o vetor seguinte. X vetor y é igual a z. Y vetor z é igual a x. Z vetor x é igual a y. Uma base com essa tabela de produto vetorial é dita ordenada positivamente.